Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje vamos estudar os Estados Unidos da América. A primeira coisa que nós estudaremos sobre este país é a informação da sua localização. Então, todo mundo sabe, né? Todo mundo consegue olhar aqui no mapa, espero eu, e encontrar os Estados Unidos. Diz que o pessoal de lá, e eu acho que acontece isso com o brasileiro também, às vezes não sabe identificar o próprio país no mapa mundi, mas está aqui, os Estados Unidos da América. É um grande país, vale ressaltar que ele é o quarto maior país do mundo. Esta parte aqui também sempre tem que ser associada aos Estados Unidos, porque é um estado dos Estados Unidos. A mesma coisa com essas ilhinhas que são o arquipélago do Havaí. Então ele é o quarto maior país do mundo, é um país muito poderoso, muito importante. Ele tem uma posição estratégica aqui no planeta, a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Falando ainda sobre a localização dos Estados Unidos da América, nós podemos destacar essa localização segundo os hemisférios. Então eu fiz aqui algumas linhas, a linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, mais ao sul, mais ao norte ainda aqui, o Círculo Polar Ártico e aqui o Círculo Polar Antártico. E esta linha na vertical é o meridiano de Greenwich. Tudo que está ao norte da linha do Equador está no hemisfério norte ou também chamado hemisfério setentrional. Tudo que está ao sul da linha do Equador está no hemisfério sul ou hemisfério meridional. O hemisfério norte também pode ser chamado de hemisfério boreal e o hemisfério sul de hemisfério austral. Tudo que está a leste do meridiano de Greenwich está no hemisfério leste ou hemisfério oriental ou ainda no hemisfério nascente ou mais ao nascente. Tudo que está a oeste do meridiano de Greenwich está no hemisfério oeste, hemisfério ocidental ou no poente. Agora você tem condição de destacar aí a localização dos Estados Unidos segundo os hemisférios. Pausa o vídeo, fala e depois você solta o vídeo e eu vou falar a resposta já para você. 3, 2, 1. Os Estados Unidos está localizado completamente no hemisfério norte do planeta, no hemisfério ocidental. Então a localização dos Estados Unidos é no hemisfério norte ocidental ou qualquer combinação dessas, hemisfério setentrional, ocidental, boreal, oeste e todas as outras combinações possíveis. Também ainda neste mesmo esquema, vamos destacar a localização dos Estados Unidos em relação às faixas térmicas. Aqui no nosso planeta, nós podemos destacar esta região, que é a região intertropical. Pode observar que os Estados Unidos não têm território na região intertropical, exceto o estado do Havaí, que vai ter um clima diferente do restante do território americano. Esta faixa que vai entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico é a faixa temperada. Já dá para saber então que a maior parte do território dos Estados Unidos está localizada na zona temperada norte. Então, na zona temperada norte. Isso ajuda bastante a você entender mais ou menos como são os climas dos Estados Unidos. Porém, não acabou. Note que esta parte aqui do Alasca já está localizada nesta faixa térmica, que é a zona glacial, onde as temperaturas já são bem mais baixas ao longo do ano e vários meses a temperatura média do mês fica abaixo de zero. Então está aqui os Estados Unidos já localizado em relação aos hemisférios e também às zonas térmicas. Existe mais um tipo de localização que eu vou destacar no mesmo mapa aqui para vocês. Prestem bem atenção. Em relação às placas tectônicas, existe uma placa tectônica que passa mais ou menos aqui, que é a placa do Pacífico, e os Estados Unidos está localizado dentro de outra placa tectônica, que é a placa norte-americana, que ela passa mais ou menos aqui onde eu estou desenhando. Então, esta porção do território dos Estados Unidos, fique atento, ó, esta região dos Estados Unidos não tem terremoto, não tem vulcão ativo, não tem dobramentos recentes.
Porém, esta parte dos Estados Unidos, a porção oeste dos Estados Unidos, já está numa região de limite de placas tectônicas. Portanto, esta região sujeita a terremotos, vulcanismo e também tem dobramentos recentes. Esta porção oeste dos Estados Unidos, ou porção ocidental dos Estados Unidos, é a região que é tectonicamente mais ativa. Então, já que estudamos agora a localização dos Estados Unidos, vocês perceberam que já dá para conhecer bastante sobre o país. A gente vai falar agora sobre os seus limites naturais. A leste dos Estados Unidos, temos o Oceano Atlântico, o mesmo que banha território brasileiro. A oeste dos Estados Unidos, nós temos o Oceano Pacífico. E isso é uma particularidade dos Estados Unidos. Não é o único país, mas é um país que tem essa particularidade, que é uma coisa interessante, é o fato de ser banhado por dois oceanos e ter um extenso litoral nos dois oceanos. Isso facilita bastante a navegação. Imagina que indo para lá, o que tem depois do Oceano Pacífico? Pensa aí, para você lembrar. Depois do Oceano Pacífico, nesse sentido, já vai ter a China, o Japão. Se for mais para cá, facilmente vai chegar ali até a Austrália. Então é uma posição muito estratégica. E se vir aqui para o lado direito, no sentido leste, nesse sentido, vai chegar até a Europa, através do Oceano Atlântico. Para cá, vai chegar até o continente africano. Para cá, América Central. Para cá, dá para chegar até a América do Sul. Então a posição estratégica e o fato de ser banhado por esses dois oceanos dá aos Estados Unidos já uma vantagem interessante em aspectos naturais em relação a muitos outros países. Mais para frente eu vou mostrar aqui algumas políticas que aconteceram ao longo da história dos Estados Unidos, mas uma delas é o Destino Manifesto, que ficou estabelecido ali entre os americanos, que era como se Deus tivesse separado para os americanos o destino de ocupar o litoral, desde o Atlântico até o litoral do Pacífico. E foi isso que aconteceu e está aí o território dos Estados Unidos. Ao norte dos Estados Unidos, um grande parceiro econômico, o Canadá, e tem muitas semelhanças com os Estados Unidos. É um país que tem ali o mesmo idioma, o território também é grande, a parceria econômica entre eles é muito forte, tem um bloco econômico formado entre esses países. E ao sul, encontramos o México. Também outro país que é um importante parceiro econômico dos Estados Unidos, apesar de guardar algumas diferenças culturais e também socioeconômicas em relação aos Estados Unidos. Esta parte aqui, que eu estou destacando, é o Golfo do México. E não pense que é pouco importante não essa região. Esse Golfo do México é uma região riquíssima em petróleo, o que favorece aí os Estados Unidos ter mais um acesso a este recurso importante. Além de tudo, como eu já disse, o fato de ser banhado por mares e oceanos dos dois lados ajuda bastante nas questões estratégicas e também na navegação. Antes de irmos para o próximo quadro, aqui ao nordeste dos Estados Unidos tem esses lagos enormes aqui, que são lagos de origem glacial. Foram formados pelo gelo, degelo na verdade. Tudo isso aqui era coberto de gelo durante um período do planeta, período das glaciações. Quando esse gelo começou a descongelar, ele foi erodindo as superfícies e deixando alguns buracos enormes. Aqui o Canadá inteirinho formado por lagos glaciais. E aqui tem os Grandes Lagos, a região dos Grandes Lagos, uma região importante porque tem a maior concentração de pessoas aqui, de indústrias. É a região mais tradicional dos Estados Unidos, essa região dos Grandes Lagos. Esses lagos eles favoreceram bastante o transporte das pessoas e também o fornecimento de água para essas cidades. Preparados? Vamos para o próximo quadro? Eu coloquei aqui de maneira meio jogada, tá? Eu não vou entrar no mérito destas políticas todas, só vou comentar porque eu acredito que você pode fazer uma lista depois e pesquisar mais sobre este assunto, ou até assistir aulas de história que vão falar especificamente sobre cada um desses eventos. Mas eu gostaria de destacar que ao longo da história dos Estados Unidos, desde a sua independência até a atualidade, sempre o país ele teve um papel relevante na política internacional.
e as políticas que aconteciam nos Estados Unidos sempre foram voltadas para dentro e para fora. Por exemplo, quando a gente fala de doutrina do Big Stick, tá? Doutrina do grande porrete, olha que coisa esquisita, que foi ali implementada principalmente dentro do governo do Theodore Roosevelt, entre 1901 e 1909, olha só que coisa engraçada. Dizia o seguinte: fale sempre mansinho, mas tenha sempre um porrete escondido ali nas suas costas, assim, segurando nas mãos. Isso quer dizer, tem um discurso bonito, olha, tudo bem, nós estamos aqui para ajudá-los, nós estamos aqui em prol da paz mundial, cuidar dos interesses aí do mundo, da paz. Mas se alguém vai contra o que está sendo falado, aí você fala assim, então eu tô aqui, vocês vão me respeitar, e mostra assim um puta de um taco de beisebol, assim, daí a pessoa, ai meu Deus, não, tudo bem, nós vamos entender o que vocês estão falando, muito obrigado aí pela preocupação. Quer dizer, use a força quando necessário, e os Estados Unidos, em termos de força, todo mundo sabe que até o momento ele tem ali a sua força imbatível em termos de exércitos e coisas do tipo. Ah, mas a Rússia tem mais ogivas nucleares. Sim, isso é verdade. Mas se você considerar a tecnologia e o nível que os Estados Unidos estão em relação ao poderio militar, é um outro patamar. Tem outras políticas que você já deve ter estudado, tá? Por exemplo, podemos citar aqui o Plano Marshall, que foi implementado logo depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha como objetivo fazer doações e empréstimos aos países que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. E esse Plano Marshall é um plano bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele ajudava na economia desses países que estavam precisando de dinheiro, ele tornava esses países ali, deixava uma dívida, é o primeiro ponto, deixava uma dívida de gratidão, afinal de contas eles estavam sendo ajudados pelos Estados Unidos da América, eles recuperavam um mercado consumidor muito importante, que é o mercado consumidor europeu, então, além de tudo, evitavam que muitos países se tornassem países socialistas, que era uma preocupação ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou o período da Guerra Fria. E até presidentes mais recentes, você vai lembrar de alguns deles aqui, o presidente George W. Bush, o presidente Barack Obama e o presidente Trump. Tá? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas nos Estados Unidos basicamente são dois partidos que governam o país, os democratas e os republicanos, e dependendo da orientação política de quem está governando o país, as políticas americanas internacionais, elas são mais ou menos, elas interferem mais ou interferem menos, por exemplo, em questões de guerra, na política de outros países, na questão da democracia, luta pela democracia, falar de direitos humanos. Isso depende muito do governo, e se você quer estar um passo à frente aí dos seus concorrentes no vestibular, fique atento às atualidades que envolvem o governo Trump, de que forma tem sido tratado várias questões, como a imigração principalmente, o racismo e os direitos ali das minorias e coisas do tipo. Vamos para o próximo slide. Mais uma vez, acho legal você pausar, anotar todos esses nomes e depois fazer uma pesquisa breve para conhecer um pouquinho mais, e preste bem atenção nas suas aulas de história, porque elas são complementares às aulas de geografia e vice-versa. Os Estados Unidos nem sempre teve território como a gente está acostumado a ver. Ele já teve o território dos Estados Unidos, na verdade, ali a área original, entre aspas, é essa área que está destacada aqui à sua direita, que vinha a partir dos Montes Apalaches, do litoral, até essa região mais ou menos central, aqui os Grandes Lagos. Aqui ficavam as 13 colônias. A bandeira dos Estados Unidos, ela conta uma história muito interessante sobre a formação do Estado americano. Se você não conhecia, cada faixinha da bandeira dos Estados Unidos é uma homenagem a uma das 13 colônias. Pode contar que tem 13 faixas. E cada estrela representa um dos estados americanos. Pode contar que tem 50 estrelas ali na bandeira dos Estados Unidos. Eu estou terminando de preparar um vídeo bem legal, espero que vocês gostem. Assim que publicar, se você estiver inscrito no canal,
e deixar o sininho ali das notificações, você vai ser notificado e não deixe de ver. Tá bem interessante, mostrando a evolução de todas as bandeiras usadas nos Estados Unidos e qual estado que foi sendo incorporado e aparecendo ali na bandeira como uma nova estrelinha e o ano que isso aconteceu. Assim que sair, você vai ser notificado. Então, outra coisa que chama muita atenção para quem nunca estudou é o fato de que alguns territórios, na verdade muitos territórios, eles foram adquiridos de outros países, seja por guerra, seja por negociações ou compras. Até mesmo o Alasca, que foi comprado da Rússia. Então veja, ó, essa região toda foi comprada, foi feito um tratado ali. Então, para não ficar falando de cada um, ou foi comprado, ou foi feito um acordo, ou ocorreu guerra, tá? Então aqui foi da Inglaterra, aqui foi do México. Tem muitas cidades aqui que tem nomes em espanhol. Veja só, aqui no Texas também, tá? Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, San Diego. Já tinha prestado atenção nisso? Que interessante. Aqui também do México, aqui da França, aqui da Inglaterra, aqui da Espanha. Então, ao longo do tempo, os Estados Unidos foi tendo a sua formação territorial e foi anexando territórios de outros países até formar este território que nós estamos acostumados a ver. E está faltando 2 lugares aqui, nunca se esqueçam, o Alasca e o Havaí. É uma coisa que talvez pode te ajudar a lembrar. Todas as vezes que eu fazia alguma atividade, principalmente com o fundamental, que eu entrego um mapa e mando pintar o mapa dos Estados Unidos no Mapa Mundi, a galera pergunta: professor, pinta o Alasca? Aí eu respondi assim, ó, não, pinta os Estados Unidos. E tinha gente que me entregava sem o Alasca estar pintado. E depois eu falava, ó, tá vendo? Você não pintou o Alasca porque que você falou que era para pintar os Estados Unidos, não falou de pintar o Alasca. Lógico. Se você mandar pintar o mapa do Brasil no Mapa Mundi, a pessoa não vai perguntar, pinta o Rio Grande do Sul? Pinta o Amazonas? Pinta o Acre? Claro que você vai pintar, porque eles compõem o território brasileiro, assim como o Alasca, então é um estado americano. Atualmente, os Estados Unidos contam com 50 estados. Uma coisa muito diferente do que acontece no Brasil é o jeito que esses estados são delimitados. Geralmente eles são quadradinhos e fronteiras bem retinhas aqui, bem perfeitinhas. Está relacionado à forma que foi feita a divisão dos estados nos Estados Unidos, de uma maneira mais planejada, e que eles não seguiram para fazer a divisão os limites dos rios, como acontece no Brasil quando é feita a divisão dos estados. Se você olhar o mapa de hidrografia do Brasil e o mapa dos estados, você vai ver que a maioria dos estados eles seguem a divisa do estado ela é feita por um rio. Então está aqui os Estados Unidos, atualmente com 50 estados. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais aí a fundo nos aspectos físicos dos Estados Unidos. Eu vou dividir esse vídeo para que ele não fique muito comprido e fazer uma playlist Estados Unidos. Então eu te vejo no próximo vídeo.